Oi, pessoal. Bom dia. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal guerreiro aí acordando cedo. Por aqui tudo certo, só na boa. Bom dia, Leonardo, Leonardo. E aí, deu certo a entrega da lista? Tudo suave? Sem estresse? Bom dia, Luana. Bom dia, Rodrigo. Pedro. Suave na nave? Olha, Alberto, aqui tá uma coisa louca. Tem hora que tá calor, tem hora que tá frio. Eu não tô entendendo mais nada desse tempo aqui. Beleza na mesa? Eu vou inclusive fechar minha janela aqui porque tá com uma obra aqui, vai atrapalhar a aula. Peraí. Pronto. Bom, pessoal, vamos começar? Hum, Peraí. Rapidão, pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá com alguma coisa muito estranha. Tá dando um problema aqui, que ele não tá sincando. Deixa eu só tentar dar uma reiniciada aqui para ver se corrige. É isso aí, Giovanni. O maior adversário do EAD são as obras. É tipo isso mesmo. São Paulo tem total microclima, concordo, Rodrigo. É uma coisa doida. E essa época do ano oscila muito o clima, né? Essa época do ano é semana fria, semana quente, semana fria, semana quente. Ok, pessoal, acho que agora foi. Vamos tentar de novo, então. De pasteurização, Luana? Não entendi. Por que pasteurização? É porque é quente, frio, quente, frio, quente, frio? Da hora, pasteurização. Gostei. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Da última aula a gente está falando da equação do calor, né? Vamos voltar então para onde a gente estava. Peraí. Só um minutinho. Pronto. Ok, acho que agora estamos de volta. Então a gente está falando da equação do calor em 1D, né? Então como é que era a história? A equação era assim: U de t igual a alfa U xx, né? Notação ultra compacta para falar da equação do calor. Aí a gente tinha visto que, além de especificar a equação diferencial parcial, a EDP, a gente tem que especificar também as condições de contorno. Né? Então, a gente estava tratando na última aula, a gente terminou falando de a equação, deixa eu talvez escrever aqui, né? A equação do calor em 1D, e a gente estava falando das condições de Dirichlet, então condições de contorno, condições de contorno de Dirichlet.
Tá? Não, Giovanni, boa pergunta. Com muita frequência, sim. Com muita frequência, a gente quer impor elas nos extremos, mas não precisa ser assim. A gente poderia impor elas em outras regiões também. Tem assim, quando a gente passa a falar de condições de contorno, né, meio que um universo se abre, assim, a gente começa a ter muitas possibilidades. Então, no caso aqui, a gente estava estudando o caso mais simples, a gente já vai começar a generalizar isso logo, logo, mas a gente estava estudando o caso onde as extremidades do meu sistema, elas ficam a temperatura zero. Então, a ideia seria mais ou menos assim. Eu tenho aqui uma barra. Essa barra, ela tem comprimento L. Ela está aqui ao longo do eixo X. E aqui eu tenho U igual a zero. E aqui eu tenho U igual a zero. Eu estou mantendo as extremidades da barra em temperatura zero. Esse é o problema que a gente tinha começado a tratar na última aula. Né? Então, a gente resolve isso usando esse método de separação de variáveis. Separação de variáveis. Então, a gente vai tentar buscar soluções que tenha a cara x de xzinho, t de tzinho. Não posso falar t maiúsculo, né? Senão fica parecendo palavrão. Colocando isso, então, na equação diferencial, a gente vai ter a x t ponto igual a alfa t x duas linhas, ou seja, t ponto sobre alfa t igual a x dois pontos, desculpa, x duas linhas sobre x. Né? E aí aqui vinha aquela ideia do método de separação de variáveis. Né? Isso daqui é uma função só do tempo, isso daqui é uma função só de x. Então, a única forma de que isso, para todo t, para todo x, isso sempre vai ser igual a isso, é se esses caras forem, por sua vez, iguais a uma certa constante, onde esse k aqui é uma constante. Então, isso agora implica soluções do tipo t ponto igual a menos alfa k ao quadrado t, que é resolvido por t de t igual a menos alfa k ao quadrado t, e x duas linhas igual a menos k ao quadrado x, que é resolvido por x de x igual a uma constante a cosseno de kx mais uma constante b seno de kx. Opa, olha o Alberto aí já dando uma dica boa aí. Valeu, Alberto. Então, a gente vai ter que existem soluções produto, né, desse tipo, e elas vão ter a cara com t de t sendo exponenciais desse tipo e x de x sendo ou cossenos ou senos. Agora a gente impõe as condições de contorno. Condições de contorno. Então a gente vai pôr que x de zero tem que ser igual a zero. Mas, por sua vez, x de zero, né, se eu pegar isso daqui e colocar x igual a zero aqui, isso daqui é a. Portanto, a gente conclui que a tem que ser igual a zero. Ou seja, a solução, na verdade, ela é x de x, ela é simplesmente um b seno de kx. E agora, a gente impõe também que x de L tem que ser igual a zero. Só que x de L é b seno de KL. E, portanto, eu tenho que tirar, ou, claro, eu sempre tenho a possibilidade de colocar b igual a zero, mas aí não tem a menor graça, ou seja, eu obtenho a solução trivial, x igual a zero, ela não me faz nada. Ou, para obter soluções não triviais, eu tenho que escolher KL como sendo NP, onde esse N pode ser 1, 2, 3, 4, assim por diante. Eu não escolho o KL como sendo zero, porque o KL como sendo zero novamente dá a solução trivial. E eu também não preciso escolher o KL como sendo negativo, porque se eu escolho um negócio negativo, a solução vai dar seno de menos alguma coisa, mas seno de menos alguma coisa é menos seno daquele negócio. Então, eu obtenho a mesma solução a menos de uma constante na frente, ou seja, eu não obtenho nada de novo. Então, a gente tira aqui, isso aqui, né, a conclusão que a gente tira daqui é que essas condições de contorno de Dirichlet,
LT igual a zero, elas impõem que que as soluções vão ter a cara o n de x e t como sendo um e a menos alfa kn ao quadrado t seno de kn x, onde esse kn vai ser nπ sobre L, e esse n, ele é 1, 2, 3, etc. Certo? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Isso, verdade, faltam BN, vezes constantes BN. É que eu sou meio desleixado nesse sentido, ou seja, esses caras são soluções para qualquer constante BN, né? Por isso que eu acabei não colocando aqui. A interpretação física desse seno, Giovanni, essa é uma boa pergunta. Deixa eu ganhar um pouco de espaço aqui. Vamos voltar para o X aqui, porque a gente acabou de resolver um problema legal. A gente resolveu o seguinte problema. X duas linhas igual a menos K ao quadrado X, X de zero igual a X de L igual a zero. A gente obteve que as soluções são X de X igual a seno de Kn x, onde Kn igual a Nπ sobre L, N igual a 1, 2, 3, etc. Então, isso que eu escrevi em vermelho aqui, ele pode ser visto como um problema de autovalores e autovetores. Esse aqui é um problema de autovalores e autovetores. E, na verdade, se você lembrar um pouco do que a gente discutiu nas últimas duas aulas, isso daqui ele é exatamente a equação de Helmholtz em 1D. Equação de Helmholtz. Nabla 2R igual a menos K ao quadrado R em 1D. Então, foi exatamente isso que a gente acabou de resolver. Ou seja, a gente encontrou o que a gente está fazendo aqui, no fundo, é encontrar os autovetores, as autofunções, né? Autofunções do operador de Laplace, desse operador Nabla 2, né? Que no caso, em 1D, o Nabla 2 vira x duas linhas. Mas, essencialmente, a gente encontrou agora quais são as autofunções do operador de Laplace. Então, respondendo à pergunta do Giovanni, quais as interpretações físicas desses senos? Eles são exatamente as autofunções do operador de Laplace. Então, de novo, Luca, as soluções elas têm essas caras. O que é o BN? O BN são constantes que você pode multiplicar, né? Então, assim, para qualquer solução, se eu multiplico por uma constante, continua sendo solução. Então, quando eu acabo não escrevendo BN meio de propósito, porque o que importa é essa solução, né? As constantes elas vão ser importantes quando eu quiser tomar combinações lineares, aí faz diferença. Mas se eu quero falar só nos módulos, digamos assim, né? Quais são os bloquinhos que constituem a minha solução, o bloquinho é simplesmente seno de Kx. Vamos, Rodrigo. Essencialmente, tudo que a gente vai fazer aqui é campo escalar. Todos os métodos e as ideias dá para entender com campo escalar. Campo vetorial é só você pensar que cada componente é um campo escalar. Beleza, pessoal? Perguntas? Como assim esse K? Não sei se eu entendi, Rodrigo. Na equação de Helmholtz, na equação de Helmholtz, o R ainda é um campo escalar, né? E esse K, ele seria um vetor, né? Então, nesse caso aqui, o K, ele seria um vetor, ele seria uma coisa do tipo um kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado
desse tipo aqui. Ou seja, na equação de Helmholtz, você vai ter um K para cada direção x, y, z. Ah, boa, Lucas. É só por uma questão de gosto e dimensões, exatamente. Exatamente, Lucas. Isso daí vai ficar bem claro quando a gente fizer a equação de onda, porque lá o K ele vai ter uma interpretação mais clara, né? Mas aqui a gente vê que o K tem dimensões de 1 sobre L. Eu podia ter colocado o K, o alfa, na equação do X, né? Ou seja, eu podia ter jogado esse alfa para cá. E aí isso daí daria uma nova constante. É só uma questão de convenção mesmo, Lucas. Isso, Luca, eu estou em um D. Aqui eu estou em um D, né? Ou seja, a equação de Helmholtz, o que eu quis dizer é o seguinte, a equação de Helmholtz em 3D, né? Em 3D. Foi isso que eu quis dizer, Luca. Tudo bem? Isso, e um D é escalar mesmo. E um D é exatamente o que a gente está vendo aqui. Ah, entendi, Rodrigo. Você está pensando assim, e se o R for um campo vetorial, o que acontece com o K? Não, ele não vai ser uma matriz. Deixa eu pensar. Essa é uma boa pergunta, Rodrigo. Deixa eu pensar. Isso, você tem razão, Rodrigo. Boa. A gente pode pensar assim: o K em geral vai ser uma matriz. O que acontece com muita frequência é que todas as componentes vão ser discretizadas do mesmo jeito. Então, na verdade, a matriz seria assim meio que se repetiria, ou seja, para cada componente do seu campo vetorial R, a discretização do K seria a mesma. Então, a gente não se preocupe em escrever ele como uma matriz. Em geral, a gente não se dá esse trabalho, digamos assim. Mas a princípio, você tem razão. A princípio ele seria então uma matriz, verdade. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Beleza. Então, voltando aqui, a gente viu que bloquinhos desse tipo constante e elevado a menos alfa kn ao quadrado t seno knx é uma solução. Então, por linearidade, a gente vai ter que uma solução mais geral do problema vai ser uma coisa do tipo n igual a 1 até infinito, bn e a menos alfa kn ao quadrado t seno de knx. A gente ainda não discutiu se essa solução de fato é a solução mais geral. A gente vai ver que sim. Né? A gente vai ver que de fato isso é verdade. Mas nesse momento o ponto se cada um desses caras é solução, então a soma deles também tem que ser solução. Né? Para qualquer constante, quaisquer constantes. Bn. Ok? E agora, a última coisa que falta são as condições iniciais. Condições iniciais. Então, a gente vai supor que essa função u de x no tempo t igual a zero, ela é dada por uma certa função u0 de x. Então, ou seja, isso aqui seria o perfil de temperatura inicial, né? Então, no tempo t igual a zero, o perfil de temperatura era esse cara aqui. E aí depois a gente soltou e deixou esse sistema evoluir no tempo. Então, Luca, não é bem que ele ficou discretizado, né? A barra continua sendo uma barra contínua, no sentido que esse x aqui continua sendo uma variável contínua, que vai de 0 a L. Então, x é contínuo. O que a gente está obtendo aqui é mais ou menos, que não é exatamente, mas é mais ou menos que nem quando a gente calcula os harmônicos de uma corda. E a gente vai ver isso no caso da equação de onda. Ou seja, a gente tem soluções básicas que resolvem esse tipo de equação que vão ser funções do tipo seno, assim, né? E assim por diante. Isso aqui são soluções básicas, etc. Né? Mas a barra continua sendo contínua. A única coisa é que a gente obteve um conjunto discreto de soluções. O conjunto das soluções ele é um conjunto discreto indexado por esse índice n. Mas a barra continua sendo uma coisa contínua.
Bom, e aí como é que a gente faz então agora para impor as condições iniciais? Então, u de x e 0, usando essa solução aqui, né, ele vai ser somatória, n indo de 1 até infinito, de um bn seno de kn x. E isso aqui tem que ser igual ao zero de x. Oi, Rodrigo. Então, é que você concorda assim que eu tenho várias soluções, né? Para n igual a 1 eu tenho uma solução, para n igual a 2 eu tenho outra solução e assim por diante. Então eu posso agora tomar combinações lineares arbitrárias dessas soluções. Ou seja, para qualquer escolha de B1, B2, B3, isso aqui ainda vai ser uma solução satisfazendo as condições de contorno. Não necessariamente satisfazendo as condições iniciais. Esses Bn aqui vão depender das condições iniciais. Vão depender de u de x e 0. Mas essa solução, ela é uma solução da equação e das condições de contorno. Para qualquer escolha de Bns, né? Para qualquer escolha de combinações lineares desses Bs. Faz sentido? Maravilha. E como é que a gente vai determinar esses Bs? Exatamente olhando para esse tipo de equação. Então, u de x e 0, né? Eu pego essa equação aqui, coloco t igual a 0, então some a exponencial, fica esse cara aqui, e isso aqui tem que ser igual ao zero de x. E agora eu pergunto, bom, como é que eu faço para inverter essa equação, né? Ou seja, como é que eu faço? Será que eu tenho como determinar os Bn a partir disso daqui? Qual é a minha combinação de Bn? Então, ou seja, eu tô tudo isso aqui, né? Lembra que vale para x nesse intervalo 0 até L, né? Que é a extensão da barra. É a extensão da barra. Então, só faz sentido eu me preocupar com a barra nesse intervalo. E aí, né, tudo é definido nesse intervalo. E a pergunta é, será que eu tenho como ajustar esses Bn tal que essa soma infinita vai dar esse negócio aqui? Então, vocês veem, a gente cai no problema de Fourier, né? Ou seja, agora a gente está caindo exatamente na pergunta básica da série de Fourier. Eu tenho uma soma infinita de senos e eu quero ajustar esse negócio para dar essa função o zero de x. Ok? E aí, como é que a gente faz isso? A gente usa as relações de ortogonalidade. Relações de ortogonalidade das funções trigonométricas. Nesse caso, as relações de ortogonalidade vão ficar assim, ó. Integral de 0 até L, seno de kn x, seno de kj x dx igual a delta nj. Né? Essas relações de ortogonalidade eu já vou explicar um pouco melhor, tá? Então, assim, talvez vocês tenham pensado, nossa, mas ele tirou isso da cartola. Eu já vou, daqui a um minuto, eu vou tentar conectar isso de forma mais lenta com tudo que a gente viu lá do Fourier. Então, eu vou voltar lá para as formas do Fourier e ver como o que a gente está fazendo aqui é exatamente um Fourier. Mas deixa eu só dizer antes disso que, na prática, como é que você determinaria uma relação de ortogonalidade desse tipo aqui? O jeito mais fácil é simplesmente testar no matemática, porque esses casos aqui, eles são específicos, né? Eles são dados por, ou seja, quando eu escrevo esses casos aqui, Kn é nπ sobre L, né? Então, faz uns exemplos lá no matemática, integra com n igual a 1, j igual a 2, e você vai ver que isso daqui dá 0. E aí integra com n igual a 1, j igual a 1, você vai ver que isso aqui dá 1. E assim por diante. Então, esse tipo de relação de ortogonalidade, o que eu quero dizer é principalmente esses coeficientes, a integral da onde até onde, etc. Esse tipo de coisa pode ser meio confuso. Então, é o tipo de coisa que, na matemática, é muito fácil checar. Mas eu já vou voltar nisso daqui e tentar fortalecer um pouco a relação disso com tudo que a gente viu lá do Fourier. Eu vou voltar para as formas do Fourier e ver como é que elas, na verdade, são exatamente isso daqui. Então, agora é só um segundinho nisso daí. Mas, então, usando isso daqui, eu posso agora inverter essa relação usando a mesma lógica que a gente tinha feito lá na série de Fourier. Eu pego essa equação aqui, eu multiplico por um seno de kjx, 2 sobre L integro. Então, eu escrevo assim, 2 sobre L integral
de 0 até L de dx seno de kjx vezes a somatória knx. Isso daqui tem que ser igual a 2 sobre L, integral de 0 até L de dx seno de kjx vezes o zero de x. É exatamente a mesma conta que a gente fez lá no Fourier. Eu só estou, no fundo, repetindo aqui para a gente praticar. Esse cara aqui, então, vai ficar somatório em n, indo de 1 até infinito, bn, delta de nj. E, portanto, ele vai ser bj. E aí, daqui, então, a gente tira que bn vai ser igual a 2 sobre L, integral de 0 até L de dx, o zero de x, seno de knx. Ou seja, exatamente o coeficiente de Fourier. Então, para resumir, a gente tem o seguinte, eu vou colocar tudo aqui em azul agora para a gente ter um bom resumo. Então, resumindo, a solução dessa equação aqui, sujeita a essas condições de contorno e essas condições iniciais, é U de x e t igual a somatória n indo de 1 até infinito, bn, e a menos alfa, kn ao quadrado t, seno de knx, onde bn é 2 sobre L, integral de 0 até L, de dx, o zero de x, seno de knx, e kn é igual a nπ sobre L, com n sendo 1, 2, 3, etc. Isso daqui é o grande resumo, ou seja, tudo que a gente fez na aula de hoje se resume a isso. A solução desse problema com 3 linhas é dada por isso daqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso, Alberto, boa pergunta. Mas a gente está supondo aqui que vai convergir uniformemente, porque a gente já sabe, né, os critérios para isso são os mesmos critérios de quando a gente falou de série de Fourier. São aqueles critérios relacionados com o quão suave é essa função o zero de x. Porque, ó, se você olhar, esse Bn, ele nada mais é do que a série de Fourier de o zero de x, né? Então, a gente sabe que essa série de Fourier vai convergir sempre que esse zero de x for contínuo por partes. Então, essa é, no fundo, a hipótese que a gente tem que supor para esse zero de x. O que, se você pensar que isso é uma temperatura, faz sentido, né? Ou seja, a temperatura deveria ser contínua por partes. Tudo bem? Então, pessoal, vamos só fortalecer um pouco aqui o argumento com a série de Fourier. Então, eu queria tentar só conectando melhor, conectando com série de Fourier. O que eu queria realmente que vocês vissem como é que o que a gente está fazendo aqui é exatamente igual ao que a gente fez quando a gente falou de série de Fourier. Tá? Isso, Rodrigo, eu vou chegar nesse ponto. A gente vai chegar exatamente nessa discussão de paridade. Então, olha só, o que a gente tinha visto era o seguinte, vamos lembrar do que a gente viu antes, né? Então, vimos no começo do curso que se eu tenho uma função f de x periódica de período L. O professor, não está mostrando o que você está escrevendo. Opa, não está mostrando? Espera aí. Voltou agora? Sim. Beleza. Deve ter dado alguma coisa ruim aí. Bom, beleza, valeu. Espera só um minuto, pessoal. Tem alguém do telemarketing me ligando. Pronto. Perdão. Então, vamos lá, voltando.
Então, a gente tinha começado lá no começo do curso com isso daqui, ó. Você tem uma função periódica de período L. E aí, o que a gente tinha, o que a gente tinha visto é que essa função f de x, ela podia ser escrita como sendo a0 sobre 2, mais somatória n indo de 1 até infinito, de an cosseno de 2π nx sobre L, mais bn seno de 2π nx sobre L, onde a n era 2 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2, dx, f de x, cosseno 2π nx sobre L, e bn era igual a 2 sobre L, integral de menos L sobre 2 até L sobre 2 de dx, f de x, seno de 2π nx sobre L. Então, essa daqui era a receita de Fourier que a gente tinha visto lá no começo do curso. E deixa eu só explicar que o motivo pelo qual eu quero fazer isso é porque, vocês veem, essas coisas elas vão vindo em camadas, né? A gente aprende um negócio, depois a gente usa aquele negócio em outra coisa, assim por diante. E às vezes fica meio fraco na nossa cabeça a conexão entre uma camada e outra. Ou seja, como é que o que a gente está fazendo agora realmente se conecta com aquela primeira camada do Fourier. Então, eu queria gastar agora 5, 10 minutos explicando isso em todo detalhe. Então, eu quero conectar essa receita de Fourier, que a gente tinha visto, com o resultado que a gente obteve aqui em azul. Ok? Então, a primeira coisa a se notar é o seguinte: a discretização do que aparece nas funções trigonométricas é diferente. Tá vendo? Aqui eu estou discretizando uma função que é 2π nx sobre L. E aqui o que aparece é π nx sobre L. Né? Então, ou seja, a discretização ela é seno de 2π nx sobre L, enquanto que no caso da equação do calor, então deixa eu escrever assim, peraí. Ela era isso, enquanto que agora temos seno de knx, que é seno de πnx sobre L. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês aí, o que vocês acham? O que explica essa discretização estar diferente? Qual é a diferença entre os dois casos? Período 2L, perfeito. Então, o que a gente está fazendo difere um pouco do Fourier que a gente fez antes por causa do período 2L. Então, se alguém se perguntou por que o de Jairo gostava de definir funções com período 2L, é que o de Jairo estava mais interessado na equação do calor, então as coisas saíam naturalmente, ele não tinha que fazer esse matching aqui. Lá no livro dele, todas as funções têm período 2L exatamente para isso daqui dar certinho. Tá? Então, no nosso caso, a gente tem que falar de uma função com período 2L. Então, a gente tem que colocar período 2L. Então, eu vou copiar e colar essas três fórmulas aqui e a gente vai fazer os ajustes agora para que elas fiquem com período 2L. Então, como é que a gente muda isso? É só pegar todo lugar que tem L e trocar por 2L. Então, eu pego essa fórmula e sempre que eu ver o número L, a letra L, eu troco por 2L. Então, nesse caso aqui, eu vou ficar só com esse cara aqui, o 2 vai sair. Aqui também vai sair esse negócio aqui. E, em vez de ter 2 sobre L, eu vou ter aqui 1 sobre L. E eu vou ter aqui a integral indo de menos L a L. Beleza? Ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora, considere a seguinte decomposição. Eu vou pegar minha função f de x e eu vou decompor ela, que eu vou chamar de f par de x mais f ímpar de x, onde f par de x
a parte par da função é f de x mais f de menos x, dividido por 2, e f ímpar de x é igual a f de x menos f de menos x, dividido por 2. Isso aqui é uma coisa que eu sempre posso fazer, né? Eu sempre posso pegar qualquer função que não tem paridade definida e decompor ela numa parte par e numa parte ímpar, né? Onde esses caras agora são funções pares e ímpares. Então, essa fp de x, ela é fp de menos x, e essa daqui é menos fi de menos x. Opa, com certeza. Você sempre pode pensar na parte par da função e na parte ímpar. E dá para checar, né? Se eu simplesmente somar essas duas coisas aqui, eu obtenho f de x. Beleza? E agora eu vou substituir isso daqui nas expressões para o AN e para o BN. Então, eu vou ficar com AN igual a 1 sobre L, integral de menos L até L. E, na verdade, isso, FP, então, desculpa, dx, FP de x, cosseno. E agora que vocês me permitem, eu vou até colocar já um KNX, né? Então, eu vou compactar esse negócio aqui, escrever só como KNX, mais 1 sobre L, integral de menos L até L de dx, f ímpar de x, seno de KNX. E aí eu pergunto para vocês agora, dessas duas integrais, uma delas vai ser zero. Qual delas? Opa, peraí, tem um erro aqui, né? Aqui é cosseno, desculpa. Aqui é cosseno. Senão teria problema. Eu estou substituindo nessa fórmula aqui. A única coisa que eu fiz foi substituir esse f como sendo fp mais fi nessa expressão aqui. Uma dessas duas integrais agora vai ser zero. Por que, Giovanni? Por que é a segunda? Isso aí. Maravilha. Isso aqui é uma função ímpar vezes uma função par. Esse negócio aqui dá ímpar, né? Esse negócio aqui dá ímpar. Então, esse negócio aqui todo ímpar dá zero. Perfeito. E eu faço a mesma coisa agora com o BN. Então, BN vai ser 1 sobre L, integral de menos L até L, de dx, fp de x, seno de KNX, mais 1 sobre L, integral de menos L até L, de dx, fi de x, seno de KNX. E aí, nesse caso, eu pergunto para vocês qual integral que vai ser zero? Primeira, perfeito. Essa integral aqui vai ser igual a zero. Certo? Então, vocês veem que o BN ele vai ser dado só por esse termo aqui. E eu posso fazer mais uma última coisa agora aqui, que eu posso estender a integral para ser de 0 até L apenas. E para fazer isso, eu multiplico por 2. Então, eu posso escrever isso como sendo duas vezes a integral de 0 até L de fi de x seno de KNX. Certo? Por quê? Porque como essa função agora aqui é ímpar vezes ímpar e isso é par, a integral de menos L até zero é igual à integral de 0 até L. Então, eu posso multiplicar por 2 o resultado. E por que eu estou escrevendo isso? Porque agora, se a gente olhar para essa expressão aqui, a gente vai ver que ela é exatamente igual à expressão que a gente obteve aqui para o BN. Coeficientes e tudo mais. Tá? Então, o que está acontecendo? Qual que é a moral da história? A moral da história é a seguinte. Eu tenho uma barra aqui. Essa minha barra, ela só é definida de 0 até L. Então, ela é definida aqui. Certo? E eu tenho uma certa função aqui, o zero de x, para x definido entre 0 e L. Essencialmente, o que eu estou obtendo como esses coeficientes de Fourier seriam os coeficientes de Fourier de uma função que é a parte ímpar da função no lado direito. É que, nesse caso, o que acontece do lado esquerdo aqui não importa, né? Aqui não existe barra.
Eu posso ter qualquer função aqui, né? Não tem importância. O que existe aqui não importa. Mas, essencialmente, o que eu estou fazendo, eu estou olhando para a função só nesse intervalo de 0 até L. Né? Então, é como se eu estivesse olhando para a parte ímpar de uma certa função. Né? Mas, ou seja, a parte par da função não me interessa. Ela não existe, digamos assim. Ela não é relevante, porque a barra não é definida aqui. A única parte que me interessa é isso daqui. Mas vocês veem que eu estou fazendo exatamente a série de Fourier. E mais, por que eu estou fazendo essa parte ímpar? Porque o que importa aqui é a série do seno. A série do seno é importante por causa das condições de contorno. O que definiu que a gente precisava de uma série do seno era o fato de a barra estar a 0 graus aqui, né? E a 0 graus aqui foram as condições de contorno. Se eu tivesse usado outras condições de contorno, eu não necessariamente obteria uma série que só tem o seno, poderia obter outras coisas também. A restrição de ter uma série só de seno vem das condições de contorno, enquanto que o BN vem das condições iniciais, ou seja, as coisas se misturam nesse sentido. Então, deixa eu começar a tentar explicar por partes. Então, Paulo, a série ela é diferente porque o que a gente está fazendo não é só expandindo uma série de Fourier. Ou seja, a gente está fazendo uma expansão específica de uma função. Então, a gente está pegando uma função que, na verdade, teoricamente teria período 2L, mas a gente só está olhando para a parte de 0 até L, então a gente está olhando para metade da função, né? Ou seja, nesse intervalo aqui, e a gente só está olhando para a série seno. O motivo pelo qual a gente está jogando fora uma série cosseno é porque a série cosseno não aparece na solução da EDP, só aparece a série seno. Tá? Então, esse é o principal motivo das duas serem diferentes. Deixa eu ver. Giovanni, eu não diria que é uma questão tanto de sorte, ou seja, é uma questão de escolha. Eu poderia fazer uma barra que vai de menos L até L também. Isso, inclusive, talvez seja um dos problemas da lista. Eu estou até pensando nisso, que é simplesmente considerar uma barra que vai de menos L até L para ver o que acontece. E aí vocês vão ver lá que vai aparecer uma série de Fourier de menos L até L. Essa região, né, menos L até L, tem a ver só com a região física que você determina para a barra. Luca. Então, Lucas, essa é uma boa pergunta. E se as condições de contorno fossem 1 na extremidade? A gente vai ver esse caso ainda hoje. Não vai aparecer cosseno ainda não. O cosseno vai aparecer nas condições de Neumann. A gente vai ver eles aparecendo. Mas quando as extremidades da barra não estão a 0 grau, estão em uma temperatura diferente de 0, ainda assim vai aparecer os senos. A gente vai ver por quê. Então, Tiago, essa é uma boa pergunta. Isso explica que o zero é uma função ímpar? Não importa, né? Essa pergunta é perfeita, Tiago, no seguinte sentido. O que acontece com o zero? A função o zero, ela só importa nesse intervalo x entre 0 e L. A forma da função zero aqui não é relevante, não tem sentido, não tem por que falar nela. Claro que você pode ter uma função que seja para o ímpar, né? Mas é porque se você, sei lá, escrever, só para dar um exemplo, assim, eu obtive, sei lá, o zero de x igual a x. Então essa função ela é ímpar? Não é, porque a gente está definindo essa função só nesse intervalo. A gente podia ter uma função que aqui teria outra cara completamente diferente. Então nada disso importa. A cara dessa função fora desse intervalo é irrelevante. A única coisa que importa é a forma da função nesse intervalo. Então a gente nem precisa falar se o zero é par ou ímpar. Isso acaba não importando para a gente. E isso, Giovanni, então, respondendo essa outra pergunta, se a gente tiver uma barra simétrica, aí vão ter senos e cossenos, exatamente. Diga, Paulo. Pode, você pode também. É isso que eu acho que é um pouco confuso, e era por isso que eu queria ter esclarecido isso aqui, Paulo. Porque se a gente voltar aqui, né, aí a gente poderia ter integrado de 0 até L. Mas a diferença aqui é que o período dessa função é L, enquanto que o período da função que a gente está considerando ele é 2L. E como é que eu sei isso? Eu sei isso por causa dos coeficientes de Fourier aqui. Né? Aqui o coeficiente é 2πnx sobre L, enquanto que aqui ele é πnx sobre L. Então, você tem essa diferença. O que determina a periodicidade, no fundo, são os coeficientes de Fourier que aparecem nas funções. Então, a função que nos interessa tem que ser uma função de período πnx sobre L. Desculpa, de período 2L para aparecer um πnx sobre L. Entendeu?
Vou falar por aqui mesmo. Eu falo no caso que a gente viu no começo mesmo, que o período é L. Eu posso integrar tanto de menos L sobre 2L sobre 2 como de 0 a L? Pode, pode. Então, Naquele caso, posso? pode, à vontade. Se a função é definida como sendo periódica de período L, você pode fazer isso sem problemas. Tá, qualquer período, tipo, do tamanho, qualquer intervalo do tamanho do período da função, né? Isso, isso. Tá bom, Beleza? obrigado. Eu acho que eu tinha feito no matemática umas integrais assim, tava dando diferente, se não me engano, mas eu de repente fiz alguma coisa errada. Tá, É isso por às isso que eu vezes tem fiquei a com ver com essa a dúvida. forma como você define a função lá. Aí qualquer coisa me manda o notebook que eu tento dar uma olhada. É, Tá, exatamente, é que nem o Gabriel tá falando, tem que tomar cuidado com essas piecewise aí. Uhum. Tá certo, obrigado. Beleza? Ok, pessoal, vamos mostrar um exemplo então. Olha só, suponha que vamos falar aqui, um exemplo. Suponha que essa função, o zero de x, ela é dada por isso daqui, ó, é uma certa temperatura T0 vezes x, x ao quadrado menos 3lx mais 2l ao quadrado. Isso é uma função válida. Eu até tenho um gráfico dela aqui, deixa eu pegar ele. É esse cara aqui. Deixa eu colocar ele aqui em cima. É essa função aqui em linhas tracejadas. Então, isso daqui é só um polinômio, né? Meio estranhinho aqui, mas cuja intenção é descrever como é que é o perfil de temperatura entre 0 e L, né? Opa, peraí. Então, ou seja, eu tenho aqui essa região 0 até L, né? E eu tenho um perfil de temperatura. Então, o que significa uma coisa dessa? Significa um perfil de temperatura onde está meio quente no meio, né? Então está quente aqui no meio e está frio aqui nas bordas. Eu comecei assim, eu escolhi começar assim. Então imagina que eu pego uma barra, né? Eu tenho minha barra lá de metal e eu preparo ela de um jeito que no meio ela está quente. Sei lá, por exemplo, eu coloquei uma chama no meio, alguma coisa assim, fiz alguma coisa ali. E aí no meio ela ficou quente, nas bordas frias. E aí agora eu coloco esse negócio para evoluir sujeito às condições de contorno. Então o que vai acontecer? A solução da minha equação vai ser dada por essas curvas aqui, ó. Você vê que as minhas condições de contorno, elas querem que a função esteja sempre a temperatura zero nas bordas. Então, a minha condição de contorno impõe que aqui eu sempre vou ter zero. Isso foi a minha escolha de condição de contorno, né? E eu comecei quente aqui, mas esse negócio começou agora a esfriar. Então, como aqui está sempre temperatura zero, a temperatura vai caindo, vai caindo, vai caindo, até que esse cara vai tendendo a zero. Isso, Alberto, é verdade. De uma certa forma, é só fazer uma translação. Mas é interessante ver como é que a cara da solução muda. Ou seja, eu posso pegar uma barra, por exemplo, que vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. E a física vai ser exatamente a mesma. Se você fizer um exemplo como esse daqui, por exemplo, a física vai ser a mesma. Mas a forma matemática da solução vai ser diferente, porque lá vão aparecer senos e cossenos. Apesar de que quando você somar tudo aquilo, vai dar tudo certo, mas a cara aparente do negócio vai ser diferente. Então, olha só, eu preparei um outro gráfico também aqui, para mostrar isso em termos de curvas de densidade, que eu acho que é uma forma que facilita um pouco a discutir isso daqui. Então, ó, isso aqui é o U, né? É o U de x e t, em função de x e de t. Então, aqui é a condição inicial. A condição inicial era frio aqui, quente aqui. Condição inicial é uma escolha minha. Eu escolhi isso daqui só para a gente brincar aqui. Eu podia ter escolhido qualquer coisa, né? Escolhi esse negócio aqui. Agora eu vejo como é que esse cara ele evolui aqui no tempo, né? Ou seja, como é que esse negócio como é que o perfil de temperatura evolui no tempo. E o que a gente vê é que, para tempos longos, esse cara fica todo preto aqui, né? Ou seja, essencialmente a temperatura tende a zero. Isso, Thiago. Esse gráfico é do matemática. Inclusive, eu ia falar o seguinte, na próxima lista, vocês vão ter que fazer gráficos desse tipo aqui. Então, eu preparei um notebook do matemática para
com uma receitinha, digamos assim, para como fazer esse tipo de gráfico. E aí eu vou disponibilizar esse notebook lá na página. Eu acho que, inclusive, eu vou mostrar esse notebook para vocês agora em seguida. E aí vocês podem usar esse notebook aqui para fazer esses gráficos. Pode fazer em Python também, Leandro. Python faz gráficos bem bonitos nesse sentido. Dá para fazer gráficos bem bacanas em Python também. Fica à vontade. Deixa eu, inclusive, mostrar como é que fica esse código aqui. Enquanto vocês vão fazendo as perguntas aí. Nossa, o Pedro, essa é uma boa pergunta. Vamos tentar explorar um pouco melhor essa resposta. Sim, a resposta é que sim, seno assume valores positivos e negativos. O que garante que a função é sempre positiva, no fundo, é que você está reforçando as condições de contorno e as condições iniciais para a função ser sempre positiva. Isso, Giovanni, perfeito. As bordas, nesse caso, como a gente está mantendo elas a temperatura zero, elas funcionam como uma forma de perda de calor para o ambiente. Exatamente. Então, peraí, pessoal, deixa eu tentar ver aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, olha só. Aqui, ó, eu preparei esse notebook e eu vou colocar ele no site hoje, tá? Então, esse daqui é só um exemplo de como calcular esse tipo de série de Fourier, como fazer esse tipo de gráfico, tá? Então, aqui está o exemplo que a gente viu na aula, que a gente acabou de ver, perdão. Então, eu estou usando eu vou usar o L igual a 1 aqui, né? Por simplicidade. Então, L igual a 1. L igual a 1. Então, aqui está aquele exemplo de condição inicial que eu mencionei. Então, a solução geral vai ter essa cara aqui, né? Onde esses BN vão ser dados por isso daqui. E agora a gente pode determinar os BN simplesmente fazendo essa integral de Fourier. Então, aqui está o exemplo. Ó. Eu coloquei o L igual a 1, então ficou 2 sobre L, integral da minha função, o zero de x, né? Esse daqui é o zero de x, vezes seno de nπx sobre L. E aí o x indo de 0 até L, aqui o L igual a 1. E aí você vê que essa integral, nesse caso aqui, dá só 12 sobre n ao cubo, π ao cubo. Então, agora eu faço uma solução, por exemplo, somando a minha série de Fourier. Então, eu copio e colo esse coeficiente aqui, né? Aqui. Tá vendo? Aí aqui, ó, esse daqui é o Bn, e isso daqui é a exponencial de menos alfa. Estou usando o alfa ao quadrado aqui também. Alfa igual a 1, perdão. Alfa igual a 1. Então, ó, menos alfa k ao quadrado, esse daqui é o k ao quadrado vezes t, seno de nπx, o n indo de 1 até um n max. E aí isso aqui vai me dar uma solução, e aí eu simplesmente ploto esse negócio aqui. Esse código do plot aqui, eu só estou colocando, digamos assim, tudo isso daqui são coisas cosméticas, tá? Para o gráfico ficar mais bonitinho. Se eu tirar isso daqui, ele vai ficar com uma outra cara, não fica tão bonitinho, tá? Então, tudo isso daqui são opções cosméticas. Vocês podem mudar isso daqui à vontade, o tipo de cores e assim por diante. Ok? E vocês podem agora brincar também com outras opções de condições iniciais. Então, não sei, alguém tem alguma sugestão de condição inicial aí para a gente estudar? Luca, boa. Um das extremidades eu não falei ainda. Eu vou falar de uma das extremidades daqui a pouco. Uma das extremidades é diferente. Homogêneo, Alberto? Luana, também. O que eu estou falando aqui é só condições iniciais. U de L sobre 2 igual a 0 também muda a solução. Então, assim, para fazer rápido aqui, né? Eu só quero o zero de x, né? Senão vai mudar a solução. U de x igual a 0, Matheus. O que você acha que vai acontecer nesse caso? Uma coisa bem interessante. Não, ó, porque como as bordas estão em 0, se eu colocar U de x igual a 0, nesse caso a solução simplesmente vai ficar estacionária, né? Nada vai acontecer. Isso, inclusive, a gente consegue ver daqui, no caso de que se eu colocar esse U0 de x como sendo 0, os Bn dão 0. Né? Os próprios Bn vão dar 0
e aí eu não vou ter nada. Mas então vamos fazer alguns exemplos aí. Vamos começar por essa daí do Thiago, e antes, na verdade, vamos fazer essa daqui do Márcio, né? O impulso em L sobre 2. Então vamos lá. Impulso em L sobre 2 seria uma coisa mais ou menos assim. Vou copiar e colar aqui. Como é que ficaria um impulso em L sobre 2? Eu tiro o meu U0 aqui. Isso aqui seria uma coisa do tipo um heaviside θ. Vamos fazer um impulso finito ali, né, numa certa região. Por exemplo, x menos 0,4, heaviside θ 0,6 menos x, por exemplo. Isso aqui seria um impulso entre 0,4 e 0,6. Esse aqui seria o BN. Então vai dar esse negócio feio aí. Aí agora a gente vem aqui, copia e cola isso daqui, coloca aqui esse BN e a gente torce para dar certo. Aqui improvisa é assim, né? Sempre dá problema. Ó, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos começar dando um zoom aqui. Ah, parece que tá bom, ó. É que as escalas de tempo, elas tem que ajustar, né? Você tem que ajustar o tempo aqui para ver alguma coisa. Mas, ó, o exemplo do Márcio parece que deu certo. Ó. Tá vendo que a função aqui, ela começou bem como um degrauzão. Então, tá vendo? Ó, tá preto aqui. Aí aqui eu tinha um degrau, tá claro. E depois aqui tá zero de novo. E aí agora eu liguei a coisa aí. Então, eu coloquei em contato com as barras de calor. E aí, como o Giovanni comentou, o calor escoa pelas extremidades. Então, conforme eu for aumentando o meu tempo aqui, esse cara, você vê que ele vai se difundindo, né? Então, essa coisa vai abrindo aqui. E aí, se eu for agora para tempos mais longos, eventualmente esse cara vai tender a zero. Tá vendo? Ele vai ficar preto em todos os pontos. Parece uma chama de fogão. Exato. Beleza? Vamos fazer outro exemplo aí. O exemplo do Thiago. Então, o exemplo do Thiago então, vou colocar aqui, exemplo do Márcio. Vamos copiar e colar tudo aqui. Exemplo do Thiago. Então, o exemplo do Thiago vai ser a função, como é que é? Seno de x mais 1. Seno de x mais 1. Então, tá aqui. Talvez, nesses casos, ele possa ter alguma dificuldade para fazer integral. Né? Não necessariamente fazer essa integral vai ser fácil, mas nesse caso deu certo aqui. Ficou feia, mas deu certo. Então, agora eu clico Enter, vamos ver o que acontece. Ó, tá aí. Como é que é a cara da função seno de x mais 1? Ó, a seno de x mais 1 ela é uma coisa assim, né? Então, ela começa em 1 aqui e vai até 2 aqui. Então, a ideia é que para tempos curtos, vamos ver o que acontece aqui. Para tempos curtos, eu devo ter um perfil... curto demais. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho uma coisa que é em torno de 1 e aqui chega no máximo que é 2. Tá vendo que aqui tá mais claro do que aqui. E agora, conforme o tempo vai passando, esse negócio aí vai esfriando. O argumento de x para ficar mais interessante. Como assim, Thiago? Multiplicar o x que aparece aqui dentro, é isso? Tipo assim? Boa, vamos tentar essa daí. Então, seno de 10x. Coitado do matemática aqui, que vai ter que calcular assim. Integral até que ficou bonitinho, olha só. Enter, enter. Tá aí seno de 10x. Vocês veem, uma coisa que é interessante aqui é que a escala do eixo vertical do t sempre muda, né? Então, assim, tem que sempre ajustar. Não adianta eu colocar um t qualquer. Se eu colocar um t grande aqui, eu não vejo nada. Se eu colocar um t igual a 1, eu vou ver uma bobagem. Você vai olhar para isso e vai falar assim, isso daqui não é nada, né? Mas então tem que sempre... Isso é uma dica, tá, pessoal? Inclusive para a lista. Tem que sempre ir ajustando esse eixo vertical aqui para escolher aquela escala de tempo que é interessante, que é bacana, né? Então aqui ficou legal, hein, Thiago? Olha só. Você tem aqui a função, ela tem essas oscilações aqui, né? Seno de 10x mais 1, então ela oscila, ela bate em zero aqui e ela oscila. Ou seja, é como se fosse 2 boxcars, né? É tipo o exemplo do Márcio, mas 2 boxcars. E aí você tem uma coisa aqui, e esse negócio agora irradia e vai embora. Legal. Vamos ver, deixa eu ver, vocês falaram muita coisa aqui. Deixa eu ver o que vocês falaram. O Matheus está sugerindo uma função doida aqui, deixa eu ver qual que é.
Ô, Matheus, acho que eu vou demorar muito tempo para implementar esse negócio aí, não vou? Eu deixo para você como exercício, depois você me manda, eu posto, que tal? Você implementa isso daí, Matheus, faz uns gráficos bonitos, aí me manda, eu coloco na nossa aula lá. Giovanni, essa sua pergunta é muito boa, deixa eu só ver rapidinho antes de responder ela. Então, essa é uma pergunta muito boa. Isso daqui não parece estar violando as condições de contorno, né? Mas só está violando as condições de contorno exatamente em x igual a zero. Então, na verdade, o comportamento da função aqui próximo do x igual a zero, ele fica bem doido. E vamos ver isso aqui, ó. Quer ver? Vamos plotar, vamos pegar esse exemplo do Thiago aqui, e vamos fazer o seguinte, vamos plotar a solução, e eu vou plotar a solução para diferentes tempos. Então, vou fazer assim, table, solução, para os seguintes tempos. 0, vamos colocar 0, acho que não vai dar problema não. 0, 0.001, 0.005. Vamos ver esses tempos aqui. X indo de 0 a 1. Ele vai reclamar um pouquinho aqui, porque ele não gosta de 10 elevado a menos 300, mas ele é bom amigo, esse matemático aqui. Ele reclama, mas não reclama muito, não. Então, olha só. Isso aqui é muito interessante. Olha só o que acontece. Respondendo a pergunta do Giovanni. A primeira solução para o tempo t igual a 0, você vê que ela fica meio bugada aqui, tá vendo? Ela fica meio bugada porque o tempo t igual a 0, ele está tentando fazer tudo. Você está tentando aproximar uma série que não tem uma série seno por uma coisa que é uma série seno. Então, não dá muito legal, né? O que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu só subir aqui rapidinho. Essa função aqui, a série não é completa, né? Você não consegue, usando só uma série do tipo seno, escrever uma função que não vai a zero nas bordas, porque todas as funções seno vão a zero nas bordas. Mas você vê que o coitado do Fourier, ele meio que está tentando, ó, ele está fazendo o melhor que ele consegue aqui. Ele chega muito perto do 1, tá vendo? A função do Thiago, ela está em 1 aqui. E aqui, ela acaba indo para 0. Ó. Se eu botar, der um zoom aqui, ó, eu acho engraçado isso. Parece que assim, o Fourier está se esforçando para ser bonzinho, assim. Tipo, ele tentou, tá vendo? A função chegou em 1 aqui, ele tentou, mas aí no final não deu, aí caiu para 0, porque todas as funções seno vão para 0, né? Quando eu tenho uma série de Fourier seno, seno de 0 é 0, não tem o que fazer. E eu estou tentando forçar aqui para ter um seno de 0 igual a 1. Então ele tenta, ele faz um negócio aqui, mas aí uma hora ele cai. E aí vocês veem que conforme o tempo vai passando, aí ele reforça a condição de contorno, né? Então, aí ele está sempre garantindo aqui que está em 0. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Ok, temos mais sugestões aí de função? O Lucas tinha sugerido uma, né? Qual que é, Lucas? Luca, perdão. E elevado a menos x. Vamos ver a do Luca, então. Então, a exponencial de menos x. Exponencial de menos x está aqui. Então, exponencial de menos x, ela começa grande e depois cai, né? E você vê que provavelmente aqui vai ter o mesmo problema que teve no exemplo do Thiago. Então, se a gente fizer as soluções para tempos curtos, ele não vai estar conseguindo descrever exatamente a exponencial de x. Olha só, a exponencial de x é a curva em azul. Ele não descreve exatamente, porque a hora que chega aqui, ela cai para 0, né? Não tem jeito. Mas ele chega perto, né? Ele faz o melhor que pode. Então, Giovanni, essa é uma boa pergunta. Na verdade, não é que a gente está considerando condições iniciais contrárias às condições de contorno. É que a função que a gente está considerando é outra, na verdade. Ou seja, quando a gente tenta impor que essa condição, o zero, na verdade, a gente não está impondo o zero. A gente está impondo essa curva em azul aqui. Ou seja, a condição inicial que a gente está usando na prática, ela é uma coisa tipo assim.
ela é uma coisa que é praticamente a função exponencial de x, né? Aqui é praticamente exponencial de menos x, mas aqui ela muda muito rápido e cai para zero. Essa é a função que na prática a gente tá implementando. Podemos tentar, Gabriel. Vamos ver. Vamos ver o que acontece. 1 sobre x é mais complicado porque diverge, né? Vamos ver o que acontece. Seria 1 sobre x aqui, né? Ah, convergiu. Deu essa integral que chama sine integral, que é uma integral tabelada. O que acontece nesse caso aqui? Espera aí, vamos ter que ajustar os nossos tempos aqui. Eu acho que a coisa está meio bugada, parece, né? Vamos tentar ver aqui. Acho que não. Olha só, vamos ver o que acontece. O que acontece, assim, a função ela fica muito alta aqui no começo, né, Gabriel? Você vê ou seja, ela cai muito rápido, mas é porque aqui ela está muito alta, né? Vamos ver, tentar entender o que acontece aqui para tempos curtos. Como assim, Giovanni, para a função ir para cima ou para baixo? Boa pergunta, Rodrigo. Deixa eu pensar. Não sei, Rodrigo. Preciso pensar. Não tenho uma boa resposta. Preciso pensar um pouco. Agora eu me confundi um pouco aqui. E Giovanni, isso, ela diverge, mas os senos não, né? E aí seno de x sobre x vai para 1. Mas, ó, dá uma coisa meio bugada aí. Você vê que a função tenta divergir e ela dá alguma coisa aqui que não é muito bem comportada. Mas para tempos diferentes de zero, ela dá alguma coisa aqui. O que é interessante é que em tempo t igual a zero, a solução pode ser bem complicada, mas para tempos diferentes de zero, ela dá alguma coisa razoável, né? Você vê que essa função ela tem a cara da função 1 sobre x, que o Gabriel sugeriu, então ela decai aqui, mas ela ainda decai reforçando as condições de contorno aqui em 0 e em 1. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Manda, Rodrigo, por favor. Por favor. Então, é que o que eu pelo menos entendi era que no nosso caso não tem contradição no que a gente escolhe de o zero, porque no fundo a gente não está fazendo Fourier para aproximar o zero ou qualquer coisa assim. A minha impressão é que para chegar na solução, o Fourier ele foi o meio e não uma forma de aproximar, entende? Tipo, o Fourier está dizendo a solução da forma que ela é, não como uma aproximação para o zero para a gente chegar na solução, entende? Uhum. Entendi. E Mas aí, não, pode falar, perdão. então, aí para mim, por isso que não tem contradição, porque supondo que a gente escolha um zero que realmente comece no 1, ainda que isso pareça contradizer a condição de contorno, o Fourier vai tentar fazer o contrário, porque a solução é o Fourier e não é, é, é o Fourier de zero, sabe? Por isso que eu sinto que não tem essa contradição. Não, eu entendi, mas eu acho que tem mais um ingrediente aí. Deixa eu voltar para o iPad rapidinho aqui, para complementar. Eu entendi o seu ponto e é um ponto válido, mas eu acho que tem uma sutileza maior que é a seguinte, quer ver? O ponto, aí vê se isso daqui tá indo na direção do que você estava pensando, Rodrigo. O ponto é que eu estou tentando encontrar, perdão, essa equação aqui, né? Ou seja, eu estou tentando pegar uma função, o zero de x, e expandir isso daqui numa série de senos. E isso daqui nunca vai ser possível.
se essa função não vai a zero nas extremidades. Né? Porque se a função não vai a zero nas extremidades, o seno sempre vai a zero. Então, esse cara seno de zero e seno de KL é sempre zero. Então, eu nunca vou conseguir expandir essa condição inicial e expressar essa condição inicial dessa forma exatamente. O que acaba acontecendo é que a série de Fourier, ela meio que tenta fazer o melhor que dá ali, ou seja, ela expande uma coisa que é muito parecida com a função, mas que nas extremidades em si, ela dá alguma coisa não física. Ou seja, não física não, mas alguma coisa que não corresponde ao zero de x. Faz sentido? Faz. Tem que refletir um pouco melhor sobre isso, na verdade. Beleza. Mais perguntas, pessoal? Show! Então, vamos fazer agora o problema com temperatura não nula nas bordas. Então, vamos falar do caso com temperaturas não nulas nas bordas. Então, eu considero o seguinte problema. Ó, o problema é UT igual a alfa UXX, só que agora eu vou colocar U de 0 e T como sendo igual a T1, U de L e T como sendo igual a T2, e U de X e 0 como sendo igual a 1, 0 de X. Tá? Então, a diferença é que eu vou supor agora que essa minha barra ela está fixa aqui entre dois reservatórios, digamos assim, de temperaturas T1 e T2. Se quiser, dá para imaginar, por exemplo, que T1 é quente e T2 é frio, por exemplo. Alguma coisa assim, né? Pode pensar desse jeito. Tudo bem? Então, para começar a abordar esse problema, vamos, na verdade, começar falando do estado estacionário. Estado estacionário. Ou seja, eu vou chamar o SS de x, que é o limite de t tendendo para infinito de u de x e t. Tempos longos, né? Vamos ver o que acontece para tempos longos. Isso é o que a gente chama de estado estacionário, ou seja, quando a coisa parou de mudar, relaxou, certo? Isso, Gabriel, ela não impõe. Ela impõe que se a solução é inicialmente positiva, ela continua positiva. Mas se eu começar com o negativo, ele vai ser negativo. Ou seja, se eu começar com esse u de x negativo, o 0 de x negativo, pode ter coisa. Mas se ele começar positivo, garante que é positivo. Boa, Matheus, vai ser uma reta. Vamos ver isso acontecendo. Então, como é que a gente vê a solução do estado estacionário? Solução do estado estacionário, du SS dt, ou del talvez, né? Para ser mais preciso, del USS del t igual a zero. Ou seja, não depende do tempo, né? Não depende mais do tempo. No caso que a gente viu antes, a resposta era muito simples. No caso que a gente viu antes, a resposta era que o estado estacionário era zero, né? Como os dois lados estavam em temperatura zero, o estado estacionário era simplesmente zero. Acabou, não tinha graça, né? Agora, a gente vai ter a seguinte condição. A gente vai ter que alfa del 2 o estado estacionário, del x2 é igual a zero. A gente tem essa equação aqui para satisfazer no estado estacionário. Ou seja, se esse cara é igual a zero, então esse cara aqui tem que ser igual a zero. E isso implica, então, que a solução vai ser o estado estacionário como sendo uma constante mais outra constante vezes x. Ou vou chamar de C0 e C1. Começa C0 e C1. Tá? Para C0 e 1 constantes. Constantes. Então, como o Matheus mencionou, vai ser uma reta, né? E como é que eu calculo C0 e C1? Então, agora eu ponho as condições de contorno. Condições de contorno.
Então, eu imponho o SS de 0 tem que ser igual a T1, mas isso daqui tem que ser igual a C0. Portanto, C0 tem que ser igual a T1. E eu imponho o SS de L, tem que ser igual a T2, mas tem que ser igual a C0 mais C1 vezes L. Ou seja, eu tiro que C1 tem que ser igual a T2 menos T1 sobre L. Portanto, a solução do estado estacionário vai ser T1 mais T2 menos T1 sobre L, x. O que é isso daqui, né? Isso daqui é uma reta que interpola entre as duas temperaturas. Então, aqui está L, aqui eu tenho T1, aqui eu tenho T2. Eu vou supor que T1 é quente, T2 é frio, só para... Física 2. Só para simplificar. E o que eu tenho aqui? Se o x igual a 0, se o x igual a 0, eu obtenho T1. Então, o gráfico começa aqui, em T1. E aí, esse cara vai interpolar até que quando x for igual a L, eu obtenho T2. Então, esse negócio vai fazer uma coisa assim. Eu tenho um perfil linear de temperatura. Tem um perfil linear de temperatura. Ou seja, imagina que eu tenho uma barra, né? E num dos lados da barra tem uma chama, do outro lado da barra tem um freezer ali, um balde d'água, sei lá, alguma coisa assim. E eu deixo esse negócio relaxar. Eu ligo ele e eu espero. O que vai acontecer é que a barra ela vai ter agora um perfil de temperatura. Ela vai ficar mais quente do lado quente, mais frio do lado frio. Eu vejo isso toda vez que eu vou fazer almoço. Eu tenho uma chama no meu fogão aqui que é super quente, e aí o suporte da panela, bem perto da chama, ele fica incandescente. E conforme você vai se afastando da chama, esse negócio incandescente vai ficando mais fraco, até que longe ele fica sem nada. Então é a mesma ideia, né? Ou seja, você vai ter um perfil linear de temperatura. A temperatura vai cair linearmente ao longo dessa barra. Faz sentido? Uma outra coisa importante que a gente vê aqui é que o estado estacionário, nesse caso, o estado estacionário, ele vai ser caracterizado por um fluxo de calor não nulo. Por que um fluxo de calor não nulo? Porque você tem um lado que está quente e outro lado que está frio. Então, você vai ter constantemente calor sendo transportado do quente para o frio. O fluxo de calor, J, a gente tinha visto que ele era menos alfa vezes o gradiente de U. No caso de uma dimensão, o gradiente ele é simplesmente a derivada com relação a x. Né? Então, derivando esse cara com relação a x, eu vou ficar com menos alfa T2 menos T1 dividido por L. E aí vocês veem o seguinte, se T1 é quente e T2 é frio, T2 menos T1 é menor que zero. E, portanto, J é maior que zero. Ou seja, o calor flui do quente para o frio. Beleza? Ou seja, no estado estacionário, você vai ter um fluxo constante de calor que tem a ver com esse desbalanço de temperatura entre as duas extremidades. Uma extremidade está quente, outra está fria. Esse desbalanço gera um fluxo de calor. Beleza? Deixa eu ver, Giovanni, se não fosse assim, a barra teria temperatura constante? Isso, esse vai ser o caso da condição de Neumann.
Na condição de Neumann, condição de contorno de Neumann, o que a gente faz é forçar que o fluxo seja zero. A gente vai fazer isso na próxima aula. A gente vai impor que o J é zero. Em vez de impor a temperatura nas extremidades, impor que o U tem que ser uma coisa ou outra nas extremidades, a gente vai impor que o J tem que ser zero nas extremidades. E aí o que a gente vai ver é que, nesse caso, a barra vai tender a homogeneizar. Ou seja, qualquer perfil de temperatura que você começar, ele vai ser tal que para tempos longos o perfil fica homogêneo. Boa, Matheus, não precisa existir estado estacionário. Ou seja, a existência de um estado estacionário e mais, talvez assim, dizendo isso de uma forma um pouco mais sofisticada, entre aspas, a convergência para um estado estacionário é uma propriedade delicada das EDPs. Por exemplo, no caso da equação do calor, isso daqui tem a ver com a positividade desse alfa. Se eu quisesse construir uma equação do calor com esse alfa negativo, as minhas soluções que a gente viu lá em cima, elas teriam aqui um alfa, isso aqui daria uma exponencial positiva e esse sistema iria explodir, ou seja, ele nunca ia tender para um estado estacionário. Ou, outra possibilidade é o sistema ele não ter dissipação, então ele ficar sempre oscilando. É isso que acontece, por exemplo, no caso da equação de onda. A gente vai ver que uma onda, quando você não tem dissipação, se você pega a corda do violão e toca, ela ficaria oscilando para sempre, se você despreza a dissipação. Então, nesse caso, também não haveria um estado estacionário. Então, perfeito, Matheus. Em geral, não tem estado estacionário. Ou seja, não precisa ter. Mas nesse caso aqui tem. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Se o alfa for complexo, se ele for puramente imaginário, você cai exatamente na equação de Schrödinger. Se ele for puramente imaginário. Se ele for complexo, aí eu não tenho certeza absoluta, mas muito provavelmente a parte real dele vai ser a responsável pela relaxação e a parte imaginária vai ser responsável por oscilações. Eu acho que ele vai ter um estado estacionário contanto que a parte real de alfa seja positiva. Essa acho que talvez seja a resposta que você esteja procurando, Matheus. Se o alfa pode ser um número complexo, se tiver uma parte real positiva, você garante que a equação converge. Exatamente, Rodrigo. A diferença entre as duas é que alfa vira I-alfa. É isso. Assim, para ser justo, né, a equação de Schrödinger ela tem outras versões. Eu estou falando aqui da equação de Schrödinger mais simples de todas, né, a versão mais simples dela. Se ele é puramente imaginário, dá oscilações, que é exatamente a equação de Schrödinger. Beleza, pessoal? Então, só para terminar aqui, vamos agora ver o que acontece com a dependência temporal. Então, vamos ver de fato o que acontece agora aqui com a solução da equação completa. Então, deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Aqui. Ganhar meu espaço. Ok. Isso. Tá. Então, a gente tinha obtido aqui, a gente tinha obtido a solução do estado estacionário. Então, agora eu quero obter o problema completo. Então, a ideia aqui é uma ideia muito simples. Ou seja, eu quero voltar agora para o meu problema completo. Deixa eu copiar esse cara aqui. Tá? Então, eu quero resolver esse problema. O que eu faço é o seguinte, seja V igual a U de x e t menos o U estado estacionário de x. Tá? Ou seja, eu vou definir uma nova variável, que ela é a variável original e menos o estado estacionário. Então, qual que vai ser agora o problema, a EDP associada a V? Então, nesse caso, eu vou ter VT igual a alfa VXX. Essa parte da equação continua sendo verdade, porque tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui satisfazem a equação diferencial, né? Ou seja, esse U é solução da equação diferencial e esse USS também.
Então, a combinação linear dos dois tem que ser uma solução da IDP. Então, essa parte é verdade. Agora, quais vão ser as condições de contorno? V de 0 e T vai ser U de 0 e T, que é T1, e o SS de 0, que é T1. Então, esse cara aqui vai ser igual a 0. E V de L e T também. E, finalmente, V de X e 0 vai ser igual... Opa, perdão. O que vai ser V de X de 0? Vai ser U de X de 0, que é o 0, menos o SS de X. Então, U 0 de X menos U SS de X. Então, a ideia é, só para enfatizar, suponha que U é solução. Suponha que U de X de T é solução. E aí defina, em vez de escrever seja, eu vou escrever assim, defina V como sendo isso aqui. Então, V de X e T satisfaz isso daqui. Tudo ser mais preciso, assim, ficar um pouco mais claro. Tudo bem, pessoal? Então, qual que é a ideia? Suponha que eu achei a minha solução desse negócio aqui. Aí eu defino um V, que é essa solução menos o estado estacionário. E eu vou concluir agora que esse V, ele satisfaz esse problema aqui. Mas por que isso é interessante? Isso é interessante porque esse daqui é o mesmo problema que a gente tinha tratado antes. Esse é o problema que a gente resolveu antes. Que resolvemos antes. Com as temperaturas sendo 0 nas bordas, tá vendo? Então, a gente já sabe que V de X e T vai ser somatória, N indo de 1 até infinito, Bn, E a menos alfa, Kn ao quadrado T, seno de Kn x, com o Bn sendo 2 sobre L, integral de 0 até L de dx, vezes a minha condição inicial, que agora muda, seno de Knx. Então, eu sei que vocês já estão cansados, pessoal, e eu vou voltar nisso daqui na próxima aula, tá? Não se preocupa, não. Mas eu só queria colocar esse argumento porque esse tipo de raciocínio, ele é muito, muito, muito comum nesse assunto de equações diferenciais parciais. A ideia o problema como um todo, ele é definido por essas três linhas aqui. É a equação diferencial parcial, as condições de contorno e as condições iniciais. E aí, às vezes, jogando e brincando com soluções e fazendo combinações lineares dessas coisas, eu consigo obter outros problemas conhecidos. Então, eu consigo ver que certas combinações lineares das minhas soluções são agora mapeadas em problemas que eu já resolvi antes. Então, eu simplesmente importo o resultado de um problema que eu resolvi antes. Tá? Como eu sei agora esse V de X e T, eu sei, portanto, que a minha solução geral, U de X e T, vai ser o U estado estacionário de X mais o V de X e T. Tudo bem? Ou seja, eu construí a minha solução em partes. Eu tenho exatamente a mesma solução que eu tinha antes, mas com os coeficientes Bn ligeiramente diferentes. E agora eu somo a isso o meu U estado estacionário. Isso aqui vai ser a solução desse problema aqui. Tudo bem? Eu vou voltar nisso na próxima aula para enfatizar um pouco mais, porque isso é um argumento importante, é uma forma de pensar importante. Mas, por enquanto, eu paro por aqui. Eu só queria mostrar esse resultado. Perguntas? Se não, então é isso aí, pessoal. É esperto, Pedro. É o jeito. A lista 3 já está no forno. Ela deve ficar disponível logo, logo, tá, pessoal?
Talvez amanhã ou no começo do fim de semana. Beleza? Podemos, Rodrigo? Claro. Leandro, eu não sei exatamente ainda, mas vai ser mais ou menos 2 semanas a partir do momento que ela estiver disponível. 2 a 3 semanas. Valeu, Luana. Valeu, Kleber. Professor, Pode falar, Rodrigo. tem como você subir ali rapidinho para onde A gente está falando o da X? solução aqui desse daqui? Isso, exatamente. Sobe só mais um pouquinho, onde está aparecendo isso. É porque quando a gente resolve o U de x de t, como está ali, né, por linearidade, a gente obtém o somatório de Bn seno de Knx. E aí a gente obtém isso, né? Portanto, que você liga com Fourier depois, né? A gente já obtém isso antes. Só que o que eu ainda tenho na cabeça, mesmo depois de ter falado aquilo, é que a nossa solução, da forma que a gente fez, está dizendo que é um somatório de Bn seno de Knx. É claro que quando a gente colocar t igual a zero, que é a nossa condição inicial, a exponencial some e a gente vai ter só esse somatório. Então, a conclusão é que realmente a gente pode escrever a nossa condição, o zero como combinação linear de senos. E aí a gente liga isso com Fourier e tranquilo. Mas suponha que a gente escolha o zero que realmente deu um problema, né? Como a gente viu aqueles casos. Então, no caso dessa condição inicial, ele tem um valor 1 no zero. Só que a nossa solução, primeiramente, é um somatório de Bn senos. Então, foi o que você falou. É como se Fourier estivesse lutando para que aquilo fosse para o valor zero. Né? Então, ele tenta ir para o 1, mas o Fourier meio que joga ele para o zero. Mas é isso que para mim é estranho, porque a gente fala uma condição inicial e essa condição inicial ela vai para o 1, só que como a gente está fazendo uma coisa discreta, que é um somatório de senos, ele vai ficar lutando para aquilo ir para o zero. Então, não sei, para mim parece que não converge, parece que é uma coisa estranha, sabe? Isso. Eu acho que talvez uma forma melhor de pensar e que ajude nesse sentido é a seguinte. Lembra na lista 1 que a gente tinha discutido essa questão do Fourier como sendo uma espécie de método de mínimos quadrados? Ele é a melhor aproximação que você pode fazer para uma função, dado o conjunto de caras que você está somando ali. Então, tipo, a gente tinha visto lá que se você somar, sei lá, até n igual a 100, aquilo é a melhor aproximação que você pode fazer, porque ele minimiza um erro lá. Né? Não sei se você lembra Sim, disso sim. lá na lista 1. Lembro. Então, a ideia aqui eu acho que é exatamente a mesma. Ou seja, a gente está tentando expandir uma função que não vai a zero nas extremidades por uma série de funções que vai a zero nas extremidades. Então, entra esse princípio variacional em questão. Ou seja, quando a gente fala assim, o Fourier está tentando, ele está tentando nesse sentido que aquilo é o melhor que pode ser feito com a base de funções que a gente está usando. Então, seria meio tipo assim, você pegar... você precisaria de um conjunto... para expandir completamente o zero de x, você precisa de um conjunto maior de funções, mas você não tem aquilo em mão, você tem um conjunto menor de elementos de base, digamos assim. E aí você está fazendo a melhor aproximação com aqueles elementos que você tem, mas você não consegue, digamos assim, espanar o espaço vetorial inteiro, digamos assim. Então, mas aí nesse caso a gente não teria um problema de convergência? Então, não é um problema de convergência, no sentido que a série converge para alguma coisa, eu diria, é um problema de... ela converge para uma coisa que não é a função original. Entendo, sim. Mas aí... Pode falar, pessoal. Então, é porque para mim parece que... É claro que não existe uma limitação para você escolher a condição inicial, sabe? Para o nosso valor de o zero. Mas parece que se você quiser ser razoável, a ideia é que você escolha um valor de zero que realmente tenha uma convergência clara para uma série de cenas, entende? Porque aí para mim parece uma coisa muito mais razoável, porque
senão fica para mim parecendo que tem um problema de convergência, entende? Que aí fica estranho, e que, enfim. Não, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Do ponto de vista físico, isso é estranho. Mas é que também do ponto de vista físico, e já tem algumas idealizações aí, né? Por exemplo, o que significa eu pegar uma barra e colocar ela o ponto x igual a zero exatamente em 0 graus Celsius? Isso você nunca faz, né? Se você pegar uma barra, imagina você pega uma barra do forno, ultra quente lá, incandescente, e aí você coloca ela em contato com uma superfície em 0 graus Celsius. Não significa que exatamente aquela superfície vai continuar em 0 graus Celsius. Na verdade, se você colocar ela em contato com um objeto muito grande a 0 grau, no miolo do objeto lá vai continuar em 0 grau aproximadamente, mas bem ali na região, aquilo vai mudar um pouquinho. Então, sempre dá para imaginar, por exemplo, uma função zero de x, que ela é a própria zero, avaliada mais ou menos ali entre 0 e L, mas não exatamente zero, nem exatamente em L. Tem tipo um gapzinho, uma região ali, uma folguinha, onde aquele cara é zero. Tipo, é tudo, digamos assim, o zero de x está multiplicado por um grande boxcar que pega quase a barra toda, mas não exatamente ela. Aí essa seria uma forma de você regularizar, digamos assim, o problema. Ou seja, você imagina que, na verdade, você não está expandindo série de Fourier a função zero de x, mas é o zero de x vezes um boxcar que vai de epsilon até L menos epsilon. Entendi, sim. Aí, nesse caso, convergiria de boa, né? Não teria problema nenhum. Isso seria, claro, como um físico pensa, né? É um pouco dessa, é um pouco dessa intuição, mas eu acho que é um tipo de pensamento importante, realmente. Uhum. Mas legal, eu vou até procurar um pouco mais de literatura sobre isso, porque parece que é um assunto bacana. Tá, beleza. Eu vou ver se eu dou uma ajeitada nas notas também para esclarecer um pouco mais isso daí. Ô Matheus, a princípio poderia se expandir com cossenos, mas os cossenos não satisfazem as condições de contorno impostas pela EDP, né? Então, não daria para ter cossenos porque eles não satisfazem a condição de contorno. Beleza, pessoal? Legal. Bacana aí que vocês estão levantando essas questões importantes. Mais dúvidas, mais perguntas? Valeu, Giovanni. Ô, Alberto, perdão, não tinha te visto aí. Pode falar. Você está me ouvindo, Lani? Tô sim. Ah, beleza. Falando sobre essa questão que o Rodrigo falou, quando você define as condições de contorno, você já está definindo a função, porque você fez, né? U de zero e t é igual a zero para todo t, na verdade. Uhum. Então você também está definindo U de zero e t como sendo zero, zero, né? Então, tipo, quando você define aquele U zero de x, você está definindo para todo... você está definindo para t igual a zero, mas tipo, nas extremidades vai valer a condição de contorno ainda, né, não? Você está Isso. definindo... Quando você define aquela função, você está definindo no aberto, né, não? Então, isso aí não tem problema de convergência, porque a sua função nas extremidades ela vai valer a condição de contorno, e no aberto ela vai valer a condição inicial, na verdade. Deixa eu pensar. Entendi a forma que você está colocando, Alberto. Ou seja, Porque eu acho que o que gerou a dúvida é porque em x igual a zero, ela teria que valer zero. E a função que você impôs, ela tem que valer 1. Né? Ela tem que valer qualquer outra coisa, né? Dependendo da função. Mas o que acontece é que no ponto x igual a zero, ela já vale zero. Não importa qual função você faz. Quando você define a sua condição inicial, imagina a corda fixa, né? Nas extremidades. Quando você define a sua condição inicial, ela pode valer qualquer coisa ali no meio, mas nas extremidades, ela vai sempre valer as condições de contorno. isso, mas a inconsistência vem quando a gente impõe que a gente quer começar com um zero de x que não satisfaça isso. Ou seja, a gente está tentando forçar coisas incompatíveis. É por isso que eu mencionei que você pode pensar em alguma coisa do tipo, imagina que, na verdade, seu zero de x tá multiplicado por um boxcar que vai de epsilon até L menos epsilon. Então, ele tem aquela cara, mas bem no finalzinho ele vai a zero. Aí, nesse caso, vai dar certo. Só que entendi.
Beleza? Isso aí é uma coisa que tem que se pensar melhor. Tá. Eu vou tentar elaborar mais os argumentos também e próxima aula eu tento dar uma resposta mais legal para vocês também. Tá. Cara, eu tive um problema com relação ao Wolfram Cloud. Ah, Aparentemente, eu não sei se é possível mesmo, mas eu tentei, ele não consegue abrir arquivos .nb externos, sabe? Eu não consigo importar arquivos para ele. putz, Então, tipo, eu não consigo abrir os arquivos, os códigos do matemática que você disponibiliza, sabe? mas não dá para você simplesmente copiar e colar, tipo Ctrl+C, Ctrl+V, porque os códigos são todos muito simples. Então, se você só fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, resolve, não resolve? Não, então, porque quando você disponibiliza o arquivo, certo? Quando eu Isso. baixo no meu computador, eu não tenho o Wolfram. Então ele abre no bloco de notas totalmente desformatado, sabe? Então não Ah, dá para entender nada. entendi. Esse é o problema. Entendi. Deixa eu pensar então, Alberto. Puxa, vamos ver como é que a gente faz. Tá, eu entendi. Eu tenho uma forma. Tá, então o que eu vou fazer é o seguinte, Alberto, para tentar te ajudar. Existe uma forma de você publicar os notebooks. ah, ah, eu publico o notebook no browser, de uma forma que qualquer um consegue acessar a função do browser. Eu upo para o cloud, isso. E aí eu vou começar a fazer isso, então. Então, sempre que eu disponibilizar um notebook no site, eu vou colocar também o link para a versão do browser. E aí você vai conseguir clicar ali e abrir no browser. E aí, ou daquilo ali você consegue copiar para o seu Wolfram Cloud, ou você consegue, na pior das hipóteses, dar Ctrl+C, Ctrl+V sem problema. Beleza, tranquilo então. Beleza? Eu Valeu, vou fazer isso Henrique. daí, então. Obrigadão aí. Beleza? Maravilha. Mais perguntas, pessoal? Beleza. Então é isso aí, gente. Valeu, até a próxima. Até mais.